De tudo o que o céu produziu e a terra nutriu, o mais importante é o ser humano. A razão celestial está contida em nossa natureza. Olá, essa citação é de Confúcio. Confúcio foi o sábio mais reverenciado da China. Sem dúvida, um dos maiores sábios da história da nossa civilização. Seus ensinamentos há muito ultrapassaram as fronteiras do Oriente. Na China antiga, coexistiam várias correntes de pensamento. O confucionismo e o taoísmo se destacavam sobre as demais correntes. E ao contrário do que muitos desavisados e apressados sustentam, o confucionismo e o taoísmo não são visões antagônicas. O confucionismo é uma filosofia, não é uma religião. É uma corrente de pensamento que vem dos ensinamentos de Confúcio. Confúcio viveu entre os anos de 551 a.C. e 479 a.C. Essas são datas reais, são datas precisas. Confúcio viveu na China nos anos finais da dinastia Zhou, ou Zhou. Essa dinastia governou boa parte da China entre 1122 a.C. e 221 a.C. Nesse período, a China estava passando por uma onda de turbulência. Era um período confuso, de muitas disputas políticas, muitas intrigas e brigas pelo poder. Nessa época, a China não havia sido unificada ainda e uma atmosfera de guerra pairava constantemente no ar. Nesse período, a sociedade chinesa, embora vivesse em um regime feudal ainda, já era uma sociedade muito avançada. Eles tinham inventado a escrita, eles já tinham um calendário bastante preciso para a época, já tinham um código de conduta para as pessoas seguirem e viverem em comunidade, tinham ferramentas de ferro e bronze sofisticada e já produziam objetos de arte delicados e elegantes. A dinastia Zhou criou as condições para tudo isso surgir. Mas nos anos finais dessa dinastia, as disputas começaram, e o país começou a enfrentar guerras entre os vários clãs que existiam na época. Foi nessa época sombria que o Confúcio nasceu. Ele era filho de uma mãe solteira muito jovem e foi criado na pobreza. O pai de Confúcio foi Xu Lianghou. Ele veio da região de Kung. Ele foi um guerreiro muito temido e respeitado na China. Algumas crônicas dessa época o retratavam como um homem muito grande, muito forte e muito feio. Essa história é verídica, não é lenda, tá? Existem muitas lendas sobre o nascimento e sobre a vida de Confúcio, mas essa não é uma delas, Essa história que eu vou contar é verdadeira. O pai de Confúcio era um guerreiro que lutava por um clã na região de Zhou. Depois de vencer várias batalhas para o senhor a quem ele servia, ele se aposentou com muitas honras, Xu Lianghou já estava com 70 anos, ele tinha 2 esposas e 9 filhas. Ele queria um filho homem. Então ele tomou para si uma menina de 16 anos como concubina. As concubinas na China, naquela época, eram uma espécie de amantes legalizadas. A menina se chamava Shen Chai. Ela deu à luz a um menino e chamou ele de Qiu. O bebê também recebeu o nome ancestral do pai, Kung, uma espécie de sobrenome da época. O nome verdadeiro de Confúcio, então, era Kung Qiu. O guerreiro, o pai do Confúcio, era da região de Kung, por isso o nome Kung. Mas Confúcio nunca conheceu o pai, porque o guerreiro morreu logo depois que ele nasceu. Quando isso aconteceu, as 2 esposas oficiais expulsaram a amante e o filho, expulsaram a mãe de Confúcio. Então, mãe e filho tiveram que seguir a vida em outra cidade, na pobreza. Shen Chai, a mãe de Confúcio, lutou muito para que o filho, para que Confúcio tivesse estudo.
Desde cedo, Confúcio teve que trabalhar para ajudar a sua mãe. Mesmo assim, Confúcio tinha uma sede para aprender. Sempre que podia, devorava os clássicos chineses. Ele tinha facilidade para aprender, né? Confúcio cresceu indignado com o sistema político da época, né, onde reinava a corrupção, a violência e a injustiça. Parece até que ele vivia no Brasil, no Rio de Janeiro, naquela época, né? Ainda é muito atual isso. Ainda relativamente jovem, como sua sabedoria já tinha sido reconhecida, Confúcio criou uma escola onde ele começou a passar o seu conhecimento, a sua sabedoria para outras pessoas, para outras crianças. Com o tempo, Confúcio se tornou o mestre mais importante da China e passou a ser chamado de Confutse, que pode ser traduzido como mestre Kung. Quando a sua sabedoria começou a ser traduzida para o Ocidente, o nome foi traduzido para o latim, e então Confutse virou Confúcio, aqui no Ocidente. O confucionismo é uma corrente filosófica de cunho prático, uma doutrina pragmática, clara e direta, que busca sempre a verdade. A verdade é o norte do confucionismo. Não importa se a verdade é bonita ou feia. A verdade deve ser sempre perseguida e assim nortear as suas decisões. Não importa quem esteja dizendo a verdade, se a pessoa é simpática ou não. Você deve seguir a verdade. Assim dizia o confucionismo, assim prega ainda hoje o confucionismo. Pode ser, por ser uma doutrina apoiada na busca da verdade, o confucionismo orientava como as pessoas deveriam se comportar na vida diária. Pregava a ética, pregava a honradez, exigia o completo comprometimento das pessoas com a honestidade absoluta e com a ética pessoal e profissional. Numa época onde já havia muita violência, injustiça e uma corrupção generalizada, suas ideias eram mais do que inovadoras, eram revolucionárias. Confúcio pregava o respeito e o culto aos antepassados, né? O respeito aos pais. A família deveria ser o pilar da sociedade. Ele acreditava que uma família bem estruturada era a chave para uma sociedade pacífica. Confúcio pregava que todo cidadão deveria apoiar o Estado, exigia obediência do cidadão ao governo, mas não tolerava qualquer tipo de desmandos ou tirania dos governantes. Os governantes deveriam possuir elevado grau, elevado padrão moral. O governo deve existir para o cidadão. Toda a razão da existência do governo, toda a razão da existência do Estado e do seu funcionalismo precisa ser para promover o bem-estar do cidadão. Confúcio, como qualquer sábio, enfatizava os deveres de cada um sobre os direitos de cada um. Os deveres são mais importantes que os direitos. E frisava que o governante deveria reger pelo exemplo moral, pela correção de valores e não pela força. E que qualquer desvio de conduta deveria ser punido exemplarmente. Confúcio chegou a ocupar cargos oficiais no Estado, quando pôde colocar em prática todo o conhecimento que ele pregava, né? Em muito pouco tempo, ele provou que, como oficial do Estado, ele estava há séculos à frente do seu tempo. Crônicas daquela época relatavam que nunca houve tanta prosperidade e harmonia quando Confúcio governava. Nessa ocasião, Confúcio disse que uma outra pessoa pode julgar um crime tão bem quanto eu, mas o que eu desejo realmente é corrigir as condições que permitiram que tal crime ocorresse. Para Confúcio, a conduta de um governante deve ser isenta, correta, desapaixonada de questões menores, imune a valores mesquinhos. E a corrupção deve ser punida exemplarmente. Para Confúcio, a educação era o sentido da vida. Confúcio acreditava que as pessoas se tornam melhores através da educação. Quando as pessoas são educadas, a distinção entre as classes desaparece.
Confúcio exigia a honestidade absoluta, autocontrole rigoroso e virtude inabalável de todos os cidadãos. Ele pregava que as pessoas podiam se transformar em seres superiores. Qualquer pessoa pode ser uma pessoa superior, basta decidir ser uma. O homem superior pensa no que é certo. O homem medíocre pensa no que é lucrativo. O homem superior exige tudo de si próprio. O homem medíocre espera tudo dos outros. O homem superior aceita seu destino calmamente. O homem medíocre apenas reclama. Confúcio descrevia o desenvolvimento humano como uma série de círculos concêntricos. Primeiro, o círculo menor, o mais interno, seria a própria pessoa. Depois a família. Em seguida, os parentes e vizinhos. Depois a sociedade, o Estado e a nação. Tudo nasce do núcleo de uma família amorosa. Assim, o amor poderia se irradiar para o Estado. Na doutrina confucionista, o foco é na conduta apropriada das pessoas, na ética, na virtude. Segundo o grande sábio, a virtude deve ser como uma doença contagiosa. Mas os governantes da época não queriam ser contaminados. Suas práticas desonestas, corruptas, garantiam muitos lucros. Todo o pensamento de Confúcio tinha como base o racionalismo. Educação, obediência, ética, disciplina e hierarquia. Essas são as virtudes mais importantes do confucionismo. O homem precisa ser bom, ser lógico, ser corajoso e estudar até morrer, dizia Confúcio. Se queres demonstrar como queres ser tratado, trata dessa forma primeiro os demais. O caminho da verdade é largo e fácil de descobrir. O mal está em que os homens não o procuram. Essas são citações de Confúcio. Elas poderiam muito bem ser creditadas a Jesus Cristo, por exemplo. São pensamentos e ensinamentos semelhantes, não são? Os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos de Confúcio são praticamente idênticos. Eu sou cristão. Veja só, Confúcio viveu entre os anos de 551 a.C. e 479 a.C. A gente está falando de 2.500 anos atrás. O pensamento de Confúcio aflorou na China 500 anos antes de Cristo. O confucionismo se tornou tão importante que essa filosofia passou a ser ensinada nas escolas desde o início da dinastia Han, que praticamente foi a dinastia que sucedeu a dinastia Zhou. Na verdade, teve uma dinastia Qin, antes da dinastia Han, que essa dinastia Qin foi a dinastia do imperador amarelo, Huang Ti, mas a dinastia Qin durou muito pouco. O fato é que o confucionismo influenciou a China e todo o Grande Oriente de forma decisiva. Durante os mais de 400 anos da dinastia Han e para sempre depois, não teve uma viva alma na China que não soubesse, que não conhecesse o nome de Confúcio, Não havia ninguém na China que não soubesse recitar pelo menos algumas de suas frases famosas. Nos dias de hoje, o ensinamento de Confúcio atravessou todas as fronteiras da China e conquistou o mundo. Em vida, Confúcio estava à frente do seu tempo. A fala sincera de Confúcio, sua obstinada busca pela verdade, sua virtude inabalável, fez com que ele conquistasse muitos inimigos poderosos, acostumados à corrupção do Estado. Confúcio recebeu várias ameaças contra a sua vida e sofreu alguns atentados dos quais sobreviveu por muito pouco. Ele acabou sendo removido do seu posto oficial e passou o resto da sua vida escrevendo e ensinando aos seus discípulos e alunos.
Confúcio morreu aos 73 anos, em 479 a.C. Quando tinha 15 anos, coloquei meu coração nos estudos. Aos 40, eu sabia exatamente aonde eu estava indo. Aos 60, me curvei diante de verdades incontestáveis. Aos 70, pude seguir meu coração, mas nunca transgredi do que é certo. Após a sua morte, o confucionismo passou a ser um modo de pensar dominante na China. Na China moderna, contudo, com a ascensão do comunismo em 1949, quando Mao Tse-tung subiu ao poder e estabeleceu uma ditadura feroz que veio junto com a Revolução Cultural, as doutrinas de Confúcio começaram a ser boicotadas. Houve um esforço muito grande para romper com o pensamento confucionista sobre a função do Estado, não é? Sobre a necessidade da retidão do servidor público, sobre a busca da verdade, enfim. A corrupção voltou a assolar o Estado chinês. Foram anos sombrios os anos de Mao Tse-tung. Somente depois da morte de Mao Tse-tung, em 1976, é que esse esforço de esquecer o passado diminuiu um pouco. Seu sucessor, Deng Xiaoping, ao iniciar a abertura econômica da China para o mundo, foi bem mais simpático ao pensamento e à visão do grande sábio. Ele mesmo era um confucionista. O confucionismo influenciou de maneira decisiva o desenvolvimento do Feng Shui. Foi Confúcio o responsável pela compilação do sistema dos 8 trigramas que fundamenta o I Ching. O I Ching que conhecemos hoje é a compilação feita por Confúcio. Muito pouca coisa existe sobre as outras versões do I Ching, né? Sobre as outras versões anteriores à versão de Confúcio. Grande parte da sabedoria de Confúcio está contida em Os Analectos, que são uma coletânea de livros do grande mestre. Também é conhecida como Diálogos com Confúcio ou Diálogos de Confúcio. Os Analectos foram tão lidos na China como a Bíblia foi lida no Ocidente. Enfim, essas são algumas das frases de Confúcio. Olha só. A melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade do outro. Coloque a lealdade e a confiança acima de qualquer coisa. Não se alie aos moralmente inferiores e não receie corrigir seus erros. Se quer prever o futuro, estude o passado. Para que se preocupar com a morte, se a vida tem tantos problemas que precisam ser resolvidos primeiro? Atos nobres e não berços nobres fazem um homem honrado. Para a gente conhecer os amigos, precisamos passar pelo sucesso e pela desgraça. No sucesso, a gente vê a quantidade e na desgraça, a qualidade. O silêncio é um amigo que nunca trai. Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do barco. Se você tem uma laranja e troca com uma pessoa que também tem uma laranja, cada um fica com uma. Mas se você tem uma ideia e troca com uma pessoa que também tem uma ideia, cada um fica com duas. Não se pode falar sobre a China sem falar de Confúcio, mesmo 2.500 anos após a sua morte. Os ensinamentos de Confúcio são infinitos. Bom, agora você já tem uma ideia um pouco melhor de como funciona a doutrina confucionista. Ela tem como base a busca da verdade, ainda que a verdade te desagrade. Numa nota muito pessoal, considerando o tempo em que vivemos hoje,
Eu diria que nunca foi tão necessário para a nossa sociedade revisitar a sabedoria desse grande sábio. Vamos continuar mais um pouco. Vem comigo. Vamos conhecer uma outra filosofia importante que conviveu e convive junto com o confucionismo. Vamos lá. Vem comigo. E tenha um bom Feng Shui.